Então, Márcia estava aqui falando desde essa distância, né, de casa para o trabalho, que vem lá da Revolução Industrial. Eu sou apaixonada por esse tema, porque eu, como engenheira civil, nunca tinha tido, né, mesmo na área de transporte, com pesquisa na área de transporte, eu não tinha visualizado isso, mas quando fui fazer doutorado em arquitetura e urbanismo, tive um professor que Lázaro conhece, que é professor Nelson Baltruzes, e ele contava uma história sobre tudo isso, e a gente se envolvia, a aula dele era uma delícia, parecia assim, que a gente estava lá na Revolução Industrial, lá na Europa, e ele colocava até nos Estados Unidos também, aqueles bairros só de residências, né, que chegavam os ônibus, casa, trabalho, e era só isso, a vida das pessoas, né, e como isso dava o transporte, dava uma certa conforto, mas, ao mesmo tempo, tolhia muita pessoa a uma vida bem mecanizada, né? Sem nada além daquilo, né? E fica o equilíbrio entre uma coisa e outra. E agora a gente está retornando a isso, né? E aí eu acho muito legal. A gente está discutindo esse tema nesse momento, desde o início, quando eu me apresentei aqui para a turma, eu falei que a gente ia ter muita participação, porque ia ter experiência de todos, né? Também de como está passando por esse momento. Márcia também, que atua na área, como é que ela está passando por esse momento. Mas eu não quero me alongar, eu quero dar a palavra para você, Márcia, e a gente não vai te interromper. Quando você concluir, a gente abre o microfone para estar falando alguma coisa. Se você quiser compartilhar, eu não sei se você já viu aqui como é que é do Meet. Eu vou precisar de uma ajuda. Eu fiz isso, mas só foi uma vez, em muito tempo. Eu posso tentar compartilhar aqui para te mostrar. Calma aí. É onde? É tela, apresentar? É a tela inteira. É a tela inteira. Aí, quer ver? Deixa eu tentar apresentar que eu te mostro. Calma aí. Eu vou compartilhar aqui. Ah, você já está compartilhando. Ótimo. Pronto. Você já compartilhou. Consegui? Pronto. Deixa eu tirar aqui. Parar a apresentação. Ok, é isso aí. Pode ir. Você conseguiu. Só um minutinho. Deixa eu tentar abrir aqui de novo. Agora é só colocar no modo... visível para vocês. Isso. Só deixar visível para mim. Você não vai ver a gente, não se preocupa. Mas a gente está aqui e qualquer coisa eu falo com você. Ok. É só colocar no modo apresentação. Se alguém colocar alguma coisa no chat, eu falo aqui. Só está com uma página na frente do seu slide, e acho que é porque você não colocou no modo apresentação. Verificador de compatibilidade. É só no primeiro. Estou tentando aqui, só um minutinho. Só no primeiro. Engraçado, nos pequenininhos não aparece. Pronto, agora está ok. Vocês já estão dominando, né, essas tecnologias, mas... A gente não sabia nada, teve que aprender do dia para a noite. Que eu acabo participando mais como ouvinte do que como apresentadora. Mas está ok aí. E aí, realmente, eu não me recordo. E aí tem várias ferramentas diferentes também, né? Agora que sumiu. Deixa eu ver se vai voltar. Pronto, agora voltou. Tá ok. E para mover, basta eu mover aqui? Se você quiser colocar no modo apresentação, que tem embaixo, do lado dos 75%, a janelinha logo onde tem 75%, que é o tamanho do...
Se você apertar na janelinha logo ao lado, aí é só você ir dando Enter. Não consegui não, mas... Dá um Enter. Não, estou falando, depois que você põe em apresentação, aí é só você dando Enter. Aqui, ó, modo apresentação, não tem aqui 75 menos de um lado e mais de outro, no seu canto direito inferior. Peraí, deixa eu tentar novamente aqui. Mas estava certo, se não ficar no modo apresentação, não tem problema. Dá para a gente ver normal. Estava ok. Nossa, me batendo com a apresentação. É normal. Vocês estão enxergando? Agora não. Estava certo antes. Você vai no modo apresentar, vai lá e vem compartilhar, né? Sim. Aí vai no seu arquivo. Apresentar. Vou botar aqui uma janela. Isso. Aí vai a tela inteira. Aí vai lá em compartilhar e volta. Vai no seu arquivo e volta para... Isso, tá vindo. Pronto. Tá aparecendo? Agora. Tá. Agora tá. Pronto, eu vou ficar mutada aqui. Vou ficar no mute. Pronto, então eu vou começar. Eu não estou enxergando vocês, mas eu vou começar, tá certo? Ok, qualquer coisa eu interrompo. Tá bem. Então, meu nome é Márcia Sampaio Bage, como a Silvia falou, eu sou urbanista, tenho um mestrado em Engenharia Ambiental Urbana pela Politécnica. E o tema que eu desenvolvi no mestrado foi a mobilidade urbana na era digital, né, em que eu analisei o teletrabalho como estratégia de gerenciamento da mobilidade. Então, né, nós vivemos atualmente em uma sociedade da informação, onde vivenciamos uma progressiva virtualização da vida cotidiana. E essa virtualização gera impactos na cidade contemporânea e a remodela em diferentes esferas, inclusive sobre a mobilidade e o espaço urbanos. E assim, a gente passa a ter um crescente número de serviços e atividades que podem ser feitos por meio digital. E hoje em dia, inclusive, muitas dessas atividades só podem ser feitas por meio digital. Que isso representa, assim, uma alternativa para realizar tarefas que antes geravam deslocamento. O meu interesse inicial em realizar essa pesquisa, veio com a minha atuação enquanto pesquisadora do IBGE, que eu comecei a fazer a faculdade, eu ainda trabalhava como pesquisadora. E eu vivenciei uma mudança gradativa da forma de coleta das informações, dos dados. Então, eu peguei o finalzinho de um período em que a gente levava todo mês, que eu trabalhava em pesquisas mensais, os questionários para serem feitos, né, levava, instruía e tinha que pegar novamente, marcar data, e aí a gente tinha que preencher aquela planilha com os deslocamentos, quantas viagens, quantos ônibus, tudo que foi feito. E aí eu já peguei uma transição quando eu estava entrando do papel para o disquete, o CD-ROM, e quando eu estava saindo, eu já estava vivenciando um processo em que os contadores, que eu trabalhava com as pesquisas econômicas, eles acessavam o sistema, preenchiam as informações, e o trabalho que a gente passou a fazer foi muito mais de orientação e de verificar se estava, porque não estava, o que estava acontecendo, que ainda não estava disponível. Então, disso nasceu uma curiosidade em mim de pesquisar, de identificar como essas atividades virtuais, né, elas impactavam a mobilidade urbana em especial, né, porque eu peguei uma transição, então tudo que eu ia 2 vezes, pelo menos ao mês ou mais para fazer, eu passei a não realizar esse deslocamento e fazia um outro tipo de serviço internamente. Então, um dos gatilhos que me suscitou o interesse em estudar isso veio daí. E aí, mesmo assim, como a gente estava conversando, muitas das pessoas ainda falam, não, essa não é a nossa realidade, isso é para depois, não, isso já acontece
gradativamente na sociedade e com a pós-pandemia e a pandemia ainda que está aí, e esses serviços que as novas tecnologias da informação e comunicação, eles passaram a possibilitar essa nova forma de ser feito, eles têm intensificado. Né? Tem uma parte do trabalho em que a gente faz o levantamento teórico, bibliográfico, e aí, se eu não me engano, foi Castells, que em 99, aí falava que ainda não via como uma forma massiva dos teletrabalhadores, né? Que ainda era muito mais utilizado como forma dos patrões, das pessoas que exerciam alto cargo, poder executar, do que de uma forma massiva dos trabalhadores, como a gente pôde perceber que começou um movimento que já estava em curso, mas esse processo deu uma acelerada na realização do teletrabalho. Né? Então, o problema de pesquisa foi esse. Como as novas tecnologias da informação e comunicação, através da implementação... Márcia, você vai passar, pode passar, viu, que a gente não viu o problema aí agora. Pode passar o slide. Que não viu o quê? O problema que você está ditando agora da sua pesquisa. Pronto, apareceu? Não, acho que tem que ir aqui do ladinho mesmo, passar um por um. Espera aí, então deixa eu ver. Aqui no... Isso, agora tá, pronto, agora. Apareceu? Tá, pronto, agora tá. Viu esse slide aqui? Isso, estamos vendo. Pronto. Da introdução? Introdução, pronto. Pronto. Eu estava falando sobre isso, da sociedade da informação, não te interrompo mais. Da virtualização do cotidiano e do impacto que isso tem tanto no espaço urbano e especificamente também na mobilidade urbana. Né? Então, o problema de pesquisa foi entender como essas novas tecnologias da informação e comunicação, através da implementação do teletrabalho, afetam a mobilidade e a estrutura urbana. Então, no início, eu cheguei que Juan foi meu orientador, um tema muito amplo, querendo entender como isso afetava, aí falava de estudo, falava de serviços, uma infinidade de aspectos. E aí a gente vai fazendo um recorte, né? E aí a gente acabou selecionando o teletrabalho, porque o trabalho é o principal motivo gerador de viagens no espaço urbano. O teletrabalho encontra apoio nessas novas tecnologias para serem viabilizados, e também ele é uma nova flexibilização da jornada de trabalho, possibilitada justamente por essas novas tecnologias da informação e comunicação. Além do que, o teletrabalho também já, desde a década de 70, já foi utilizado como estratégia de gerenciamento da mobilidade, né? Da década de 70, quando houve crise do petróleo, e aí surgiram várias medidas de gerenciamento da demanda e da mobilidade, e para reverter esse consumo de energia que estava escasso, dentre elas o teletrabalho, a carona solidária. Então, como medida de gerenciamento da mobilidade, ele começou a ser implementado na década de 70. Então, o objetivo geral foi identificar os impactos dessas novas tecnologias nos padrões de mobilidade e no espaço urbano, através da análise do teletrabalho como estratégia de gerenciamento da mobilidade. E, de forma específica, discutir essa interação entre o teletrabalho e a mobilidade urbana, né, sob o prisma, abordagem, o paradigma da mobilidade e sustentabilidade, tentando entender como isso poderia corroborar para se ter uma mobilidade mais sustentável. E o outro objetivo foi identificar e sistematizar os potenciais impactos do teletrabalho sobre a mobilidade e sobre o espaço urbano, que a partir daí nós juntamos todos os impactos que a gente encontrou na literatura, através da discussão, e partimos para a definição de um modelo conceitual. Então, dos métodos de... Deixa eu ver aqui... procedimento que foram realizados, né? Então, teve uma fase de levantamento bibliográfico, levantamento de informações sobre planos, políticas, práticas,
era um tema que havia poucas discussões sobre isso, né? E a maioria das medidas que eram utilizadas sobretudo no contexto estrangeiro, Estados Unidos, Europa. Não que aqui não tivesse o uso do teletrabalho, mas como estratégia de mobilidade definida como política, a gente encontrava isso em outras realidades fora do país. Então, teve essa fase de sistematização, pegar os potenciais impactos, as repercussões do teletrabalho, uma fase de avaliação, que nós tentamos aplicar questionários com teletrabalhadores, foi uma pesquisa qualitativa. Infelizmente, eu tentei até fazer, na época, uma pesquisa mais ampliada, mas eu não consegui um contato com a empresa que possibilitasse uma avaliação mais quantitativa do que qualitativa. Mas aí reuni, acho que foi 10 teletrabalhadores para uma avaliação qualitativa e a aplicação também complementando de uma técnica qualitativa com especialistas, né? Que foi o diagrama matricial. Então, um especialista da área de mobilidade, de planejamento urbano, onde a gente buscou avaliar através de uma apresentação do tema e dos aspectos que foram elencados, do que foi identificado como impactos, o que é que eles achavam que tinha relação, uma forte relação, que não teria, que eu vou explicar mais para frente. E a fase final, né, análise das informações obtidas. E a conclusão. Então, aqui fala um pouco da técnica do diagrama matricial, em que a gente tentou identificar a relação entre as variáveis através do grau da intensidade da relação. Se era forte, se teria algum relacionamento, seria fraca, ou se não teria um relacionamento mesmo. Porque, como vocês vão ver ao longo da abordagem, como era um tema novo e que a gente estava vendo as transformações ocorrerem ao passo que as coisas aconteciam, então haviam muitas especulações, isso vai acontecer, o fim das cidades vai acontecer, então, e posições divergentes. Então, era importante a gente ver, com base na realidade, em quem trabalhava, e com base nos especialistas também, o grau de relacionamento entre os impactos que foram levantados. Então, essa foi a estrutura do trabalho, a introdução, teve toda uma fundamentação teórica, né, onde a gente abordou as cidades no contexto da sociedade da informação, toda essa discussão, muito interessante. Na UFB, inclusive, tem um grupo de cybercidades, com André Lemos, que discute muito os impactos dessas novas tecnologias nas cidades, enfim. E uma crítica muito interessante que eles fazem é que as áreas afins que trabalham com o urbano utilizavam muito mais a abordagem para o uso das tecnologias, mais como instrumental, como ferramenta, do que avaliar, de fato, o impacto que essas tecnologias tinham na estruturação urbana e nos deslocamentos. Então, essa era uma crítica que foi feita e que eu acho pertinente, que a gente acabava muito mais discutindo como ferramenta, usar um GIS, usar isso tudo como ferramenta, mas não como compreensão de como essa nova rede técnica, que da mesma forma que as redes de luz, de água, a rede de transporte, né, você estender uma rede de transporte, de água e de outros serviços, você possibilita a ocupação distinta do espaço urbano, então isso remodela o espaço urbano. E eles fazem essa crítica, que sendo uma nova rede técnica, os planejadores urbanos analisavam muito pouco a interferência disso sobre a estruturação. E destacando que, enquanto países desenvolvidos tinham que lidar com problemas de outra natureza, a gente tinha que tentar superar problemas com a universalização desses outros serviços, que, pela precariedade, né, dos nossos espaços urbanos, da ocupação informal e toda a nossa configuração urbana, ao passo que não poderíamos deixar de lidar com esse novo problema que se sobrepõe aos outros,
né? É tudo ao mesmo tempo. Então, não dá para você ignorar tantas transformações que ocorrem e não são a níveis locais apenas, né? A nível mundial. Então, um capítulo aí discutir nessa parte da fundamentação a mobilidade urbana, a questão do gerenciamento da mobilidade, como o teletrabalho aparece no âmbito do gerenciamento, a relação do transporte uso do solo, e um capítulo específico foi dedicado ao teletrabalho, sob a perspectiva da mobilidade sustentável. Então, o que é a caracterização, a definição, como isso entrou no gerenciamento da mobilidade e os impactos que essa mobilidade de trabalho engendrava sobre a mobilidade do espaço urbano. A aplicação da técnica qualitativa com os teletrabalhadores e com os especialistas e as considerações finais, né, as conclusões. Então, aqui eu trago só um tópico para refletir sobre o que já falei um pouco, né, sobre essa reconfiguração, sobre essa mudança na configuração espacial que essas novas tecnologias tratam. Então, não se trata da emergência de uma nova cidade ou da destruição de velhas formas urbanas, mas de reconhecer a instauração de uma nova dinâmica de reconfiguração que faz com que o espaço e as práticas sociais das cidades sejam reconfiguradas com a emergência das novas tecnologias de comunicação e das redes telemáticas. Então, essas novas tecnologias, elas trazem transformações na noção de tempo e espaço, né? O que era longe passa a ser relativizado, né? Então, tem muitas críticas em relação às teorias e às previsões relativas ao fim da cidade, e Castells mostra em seus trabalhos que, na verdade, enquanto alguns teóricos falavam sobre essa possibilidade, na verdade, a internet ela reforça a configuração metropolitana, né? Porque sendo lugares que concentram serviços, equipamentos, cultura, tudo aquilo que a gente já sabe que essas cidades concentram, elas não deixam de serem locos de concentração justamente por causa da disponibilidade variada de serviços e equipamentos, de bens e acesso à cidade. Né, ela passa a poder engendrar muito mais do que uma descentralização para áreas rurais, mas uma metropolização expandida. Então, a partir do uso dessas novas tecnologias, as pessoas passam a poder optar por morar em lugares que lhe tenham amenidades mais distantes, uma casa maior, onde o custo do solo é um pouco menor, que tenham outros atrativos, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com a suburbanização, né, onde as pessoas moravam em subúrbios, que isso geram outros problemas, mas seria uma conformação de suburbanização, uma metropolização expandida, ao invés de fim da cidade. Né? Então, redefinição das distâncias, a emergência de novas configurações territoriais, a partir de processos simultâneos, que envolvem tanto concentração quanto descentralização, conexão espacial gerados pela geometria variável dos fluxos de informação global. E a crítica, como eu já falei um pouco, de que o planejamento urbano, então, ele deve abordar, refletir e equacionar a interferência que essas novas tecnologias geram sobre o espaço urbano. Então, no tópico ainda na fundamentação teórica, sobre mobilidade urbana e gerenciamento da mobilidade, a gente traz o conceito de Balbin, em que ele mostra que a mobilidade, ela supera a ideia de deslocar, de ser apenas o ato de se deslocar, pois ela agrega em suas análises, suas causas e consequências, e tenta integrar a ação de se deslocar, quer seja através de uma ação física, virtual ou simbólica, ao conjunto de atividades do indivíduo e da sociedade. Sua lógica apenas se explica através da análise conjunta dessas determinações, com as possibilidades reais e virtuais apresentadas pela sociedade e pelo lugar de vida para que ela se concretize. Então, o gerenciamento da mobilidade é abordado no trabalho dentre
que o próprio sistema de transporte, a forma como a priorização dos modos individuais, tudo isso que você já sabe, ela gera externalidades e impactos sobre o espaço urbano, poluição, congestionamento, acidentes e saturação, e tudo isso ela passa a ser demandado planejamento e ações relativas à mobilidade urbana. E essas abordagens, elas mudaram de acordo com, ao longo do tempo, são abordagens diferentes. Então, o gerenciamento da mobilidade, ao contrário do planejamento tradicional, que era muito baseado em saturou, você constrói novas vias e aumenta novas vias e novas faixas, que são as chamadas medidas hardware, porque ela envolve medidas pesadas e investimentos em estrutura, mesmo infraestrutura de transporte. A abordagem do gerenciamento da mobilidade, ela vem mais com um foco na adoção de estratégias baseada na informação, na comunicação, organização de serviços, coordenação de atividades, que são chamadas, então, de medidas softwares, né, que elas podem ser conjugadas, tratadas, mas é um olhar diferente, uma outra abordagem dada sobre essa questão do planejamento dos transportes. Então, essas transformações nas formas de atuação do planejamento de transporte dos estudos de mobilidade gerou diferentes proposições ao longo do tempo. Os principais modelos relativos ao planejamento da mobilidade urbana foram implementados e surgiram também nos Estados Unidos e na Europa, onde se tem o TSM, gerenciamento do sistema de tráfego, o TDM, gerenciamento da demanda de transporte, e o gerenciamento da mobilidade. Então, a relação de transporte e uso do solo é importante para compreender o problema abordado, onde a distribuição das atividades no espaço urbano afeta a demanda de viagem, e essa própria demanda de viagem é afetada pelas mudanças na oferta de transporte, né? Então, comportamento cíclico. No espaço urbano, o principal responsável pela geração de viagens corresponde ao trabalho, por isso o foco foi o teletrabalho, e a simultaneidade temporal e espacial das atividades geram picos de demanda. Por isso, o gerenciamento da mobilidade, ele busca uma distribuição mais uniforme da demanda em termos espaciais e temporais. No âmbito do gerenciamento da mobilidade, essas medidas são enquadradas por alguns autores como medidas pós-modernas, por utilizar essas novas tecnologias da informação e comunicação, sendo elas divididas em dois grupos: medidas do sistema de informação, ITS, que engloba toda aquela gama de serviços de informação ao motorista, aos usuários, pedestres, bilhetagem eletrônicas, pontos de consulta pela internet, gestão da frota de veículo, então toda uma gama de serviços e atividades que essas novas tecnologias passam a possibilitar tanto para o usuário quanto para os planejadores, né, uma quantidade grande de medidas que servem para o planejamento e utilização no sistema de transporte. E as medidas de telecomunicação, que envolveriam, então, alternativas como o telework, telecommuting, então, trabalho, teleconferências e os teleserviços, né, onde tem aí telemedicina, as conferências, os webinários que estão surgindo. Então, esses dois grandes grupos classificados como medidas pós-modernas. Então, a gente entra no capítulo 3, que vai abordar especificamente o teletrabalho de uma forma conceitual e buscando identificar também seus impactos sobre a mobilidade. Obviamente, eu achei essa figura muito interessante, né, dos trabalhadores ali que envolvem um trabalho manual, e é uma crítica que se faz também, porque o teletrabalho ele não é aplicado a todas as atividades. Então, tem serviços que eles necessariamente têm que ser presencial e físico, mas ele pode ser aplicado para todos aqueles outros tipos de serviço que permitem uma realização à distância, mas ele não é universal, obviamente. Então, ele representa uma flexibilização da jornada de trabalho, que é possibilitada pelo uso dessas telecomunicações, se constitui como um trabalho à distância, que é não presencial.
caracterizando-se como uma atividade exercida fora da empresa, e ela pode ser adotada por um ou mais dias da semana, né, num esquema híbrido, quer seja em casa ou em outra área intermediária, porque tem um home office, como eu vou apresentar mais para frente, existem formas diferentes de teletrabalho. Você pode ser o home office, que pode trabalhar em casa, pode trabalhar no esquema híbrido, reduzindo os dias da semana que você vai, mas pode ser também implementado em telecentros. Então, as empresas podem implementar centros, mas pode ser também medidas de planejamento regional, por que não, de implementar centros que podem ser de uma empresa ou compartilhado por empresas, para que esses trabalhadores, ao invés de investir em sua casa, em sua residência, que às vezes não tem a estrutura necessária, ele se dirija para esses centros, que é mais próximo de sua residência do que se ele tivesse que ir para aquele escritório na área central da cidade, pegando ônibus e passando longas áreas. Então, existem diferentes esquemas de teletrabalho, e esses diferentes esquemas, obviamente, têm impactos diferentes sobre a mobilidade, sobre o espaço urbano. Então, se você eliminaria a viagem por motivo de trabalho, no outro você não eliminaria, você diminuiria a distância e o tempo, mas não eliminaria. Então, a depender do tipo de teletrabalho, você tem impactos diferentes sobre o espaço urbano, né? O teletrabalho visa uma competitividade, a flexibilidade do negócio, e implica na substituição parcial ou total das viagens diárias do teletrabalho por tecnologias de telecomunicações, né? E muitas das críticas que se fazia à época também sobre a implementação do teletrabalho, até para esses grupos que poderiam sim realizar esses trabalhos à distância, também vem da cultura organizacional, da cultura da dominação. Então, muitos, apesar de existirem mecanismos para verificar se está logado produtividade, outros, mas muito tem aquela cultura da dominação, de que o funcionário tem que estar presente, de que tem que estar ali. Então, isso também era um obstáculo, né? Como existem outros, que não necessariamente todos se adaptam a esse esquema, mas são várias abordagens que podem ser extraídas dessa análise. Então, a classificação do teletrabalho, quanto ao local, ele pode ser telecentros, centros satélites, centros comunitários, ou trabalhos em grupo, como eu falei para vocês. Então, pode ser centro de uma empresa, se for regional, em uma região metropolitana, pode ser centros satélites, centros comunitários, né, mais de uma empresa, trabalho em grupo, onde você divide só a estrutura de trabalho. Então, tem o escritório virtual, o trabalho móvel, né, que a pessoa pode trabalhar ali à distância, hoje em dia ainda mais com seus smartphones, o negócios em casa, o home office, que é trabalho em residência, e os telecentros virtuais. Então, como eu já falei um pouco, o teletrabalho foi introduzido no âmbito do gerenciamento da demanda de viagens, era uma expressão usada como telecommuting, que não existe, o autor falava que esse termo não existe em português, que o commuting significava ida e volta do trabalho, então que o correspondente mais próximo seria teletrabalho na nossa língua. Né? Então, dentre essas estratégias, à época, que foram encorajadas na década de 70, né, desencorajar, por conta da crise de petróleo, desencorajar o uso do automóvel, melhoria das alternativas de transporte, com carpool, vanpool, compartilhamento de viagens, alteração da jornada do local de trabalho, com arranjos alternativos desse regime, gestão do uso do solo e incentivos econômicos para viagens pendulares. Então, dentro desse grupo de alteração da jornada de trabalho, né, tem o horário escalonado, horário de trabalho flexível, o teletrabalho e a semana de trabalho comprimida. A partir daí, da literatura, da revisão dos trabalhos que foram levantados, a gente buscou sistematizar esses impactos, partindo para a formação de um modelo conceitual. Então, a abordagem, a análise da literatura, dos trabalhos, permitiu verificar que o teletrabalho tanto teria efeitos desejados, né, que então contribuiriam, assim,
para a ampliação da sustentabilidade, lograr uma sustentabilidade, com efeitos indesejados. E, basicamente, esses trabalhos, como o escopo da gente nessa pesquisa foi analisar sobre a mobilidade e o uso do solo, os efeitos os impactos, eles giram em torno dos padrões de mobilidade e da descentralização urbana. Então, dentre os efeitos a desejar, mais elencados é a redução do número de viagens por motivo de trabalho, ou do tempo e da distância percorrida. Isso vai depender do formato de teletrabalho adotado, como eu citei para vocês um pouco. E a descentralização urbana também favoreceria, né, a redução da especulação imobiliária em áreas centrais, na medida que você possibilita a escolha de locais de residências, tanto das residências quanto das atividades econômicas, né, proporcionando um uso mais eficiente do solo urbano, diminuindo o espaço usado por automóveis e pressão por estacionamentos, principalmente nas áreas centrais, e a redução da especulação. Com relação à redução do número de viagens por motivo de trabalho, você teria com isso uma redução dos congestionamentos, sobretudo na hora pico, já que a maioria das atividades começam e terminam nos mesmos horários, com a melhoria do tempo útil e da produtividade para o trabalhador, aumento da qualidade de vida, redução das deseconomias e externalidades, né, dos congestionamentos, acidentes, poluição e melhoria da eficiência do sistema de transporte como um todo, né? E a mudança no padrão de viagem, ela tanto é um aspecto que ela pode ser positivo como negativo, por isso ela está num quadrado separado, adotado, que passa a ser adotado para essas viagens. Então, pode ser o incentivo ao uso de modais não motorizados ou ao transporte público, se esse formato é fomentado e adotado pelos trabalhadores, você então passa a corroborar com os efeitos desejados a melhoria da sustentabilidade. Mas se, por outro lado, você realiza todos os deslocamentos com incentivo ao uso do transporte individual, não há políticas e incentivos para isso, isso contribui para, ao contrário, não amenizar as externalidades do sistema de transporte. Então, dentre os efeitos indesejados, há vários autores que falavam do aumento do número de viagens com outros motivos. Você não realiza com motivo de trabalho, mas tudo aquilo que você fazia encadeado, né, o encadeamento das viagens, então você saía para trabalhar, mas no meio do caminho você passava na padaria, você passava na escola, seu filho fazia uma atividade articulada com a outra, né? Você fazia esse encadeamento. E como você, então, não reduziria essas viagens, você passaria a sair, mas gerando outras viagens no espaço urbano com outros motivos. Isso geraria aumento de congestionamento, aumento do consumo de energia, e, por conseguinte, a manutenção ou aumento das economias e externalidades é a redução da eficiência. Então, né, agora vou abordar um pouco esses impactos do teletrabalho sobre os padrões de mobilidade, né, que eu falei, foram dois grupos principais. Nos padrões de mobilidade urbana, no modo de viagem, no sentido, e na descentralização. Então, agora eu vou abordar um pouco esses dois tópicos. Então, sobre os padrões de mobilidade, o teletrabalho, ele possibilita alteração no padrão de mobilidade, promover o processo de descentralização e melhorar a eficiência do uso do solo. Seria outro slide. Então, em relação à descentralização urbana das atividades e localização residencial, que corresponde a uma forma de desconcentração urbana, onde ocorre a migração da população e das atividades do centro urbano para outros pontos, quer seja da mesma cidade, em suas proximidades ou para outros locais quaisquer, constituindo-se como um processo inverso à da centralização. E aí os autores chamam a atenção que esses processos não são excludentes entre si, que eles acontecem na cidade
simultaneamente ao mesmo tempo, processos de concentração e desconcentração, que podem ser espontâneos, mas também induzidos como política pública, né? Então, aí tem alguns fatores que contribuem para a atração ou das áreas centrais ou para a das áreas não centrais. Então, dentre os autores que falam desse efeito possível, tem Castells, Ferronato, vários autores, né? Então, ele diz que ele é capaz de proporcionar uma melhor redistribuição espacial das atividades ou das pessoas, tanto em nível intra-urbano como regional. Então, ele possibilita ocupar e reanimar subúrbios ou áreas rurais, possibilitaria, né? São efeitos potenciais, reduzir o consumo do espaço pelo automóvel nas áreas centrais, evitar a especulação imobiliária nos centros e também gerar impactos sobre a escolha da localização dos domicílios. Então, isso poderia ser utilizado, o teletrabalho, como estratégia de ordenamento territorial e política regional, se por indução governamental. Então, outra crítica que se faz é a limitação do caráter descentralizador. O teletrabalho, então, surge essencialmente como um fenômeno urbano, voltado às atividades urbanas, apesar da capacidade que essas novas tecnologias teriam de gerar redes complexas de trabalho à distância. E é uma medida capaz de dispersão não somente dos trabalhadores, mas também das empresas, para fora das áreas centrais, inclusive com formas articuladas aos telecentros. Então, em relação ao padrão de viagem, o teletrabalho possibilita impactos sobre o tempo, sobre o modo, sobre a distância percorrida e sobre o sentido da viagem. E agora tem uma tabela em que a gente avaliou esses dois modelos principais, quais seriam, então, os impactos sobre o padrão de mobilidade de acordo com o tipo de teletrabalho adotado, né, se home office em casa ou em telecentros. Então, o grau de dispersão. O home office poderia gerar um grau maior de dispersão na medida em que o local de residência é o lugar da atividade profissional, enquanto o telecentro, ele promove uma dispersão em favor de subcentros, né, onde esses telecentros se instalariam, localizados, porém, mais próximos dos locais de residência do que as áreas centrais tradicionais. Em relação ao tempo, o tempo de viagem casa-trabalho. Em relação ao tempo de viagem, o home office, ele eliminaria o tempo, a depender do esquema adotado, se em tempo integral ou em dias da semana, né, reduziria esse tempo gasto na viagem, e os telecentros ele não eliminaria, mas o tempo tende a ser reduzido na medida em que você coloca os trabalhadores para operarem em telecentros mais próximos de suas residências, dependendo, é claro, também das condições de acessibilidade do local em que o telecentro é implantado, porque também tem lugares que são perto longe, né? Eles estão próximos, mas não tem conectividade nenhuma. Então, o trabalhador, por conta das condições de acessibilidade mesmo, teria muito dificuldade para chegar do que, às vezes, um lugar distante, mas que tem maior conectividade. Então, depende também das condições de acessibilidade. A distância, ele eliminaria à medida que o trabalhador passa a trabalhar em casa, então elimina a distância percorrida ao trabalho. E os telecentros reduz. O número de viagens, o home office reduziria ou eliminaria o número de viagens com motivo de trabalho, podendo, no entanto, proporcionar a geração de viagens com outros propósitos, em outros horários, destacando aquelas viagens antes encadeadas às viagens de trabalho, né? E essas viagens poderiam ser feitas, obviamente, em outros horários que não no horário pico, no horário onde você tem maior congestionamento. Então, as pessoas com uma flexibilidade maior do trabalho poderiam optar a sair em outros horários fora do horário pico. E os telecentros, numa escala interurbana, ele
não necessariamente reduz o número de viagens, já que o trabalhador teria que ir ao telecentro, que seria o seu local de trabalho. Então, ele não reduziria necessariamente o número de viagens, mas a distância. Mas se ele fosse implantado em nível metropolitano, ele apresenta potencial para reduzir o número de viagens pendulares. E caso implantado em RMs, regiões metropolitanas, a redução da distância percorrida pode gerar novas viagens com outros propósitos, como, por exemplo, por motivo de almoço. Então, depende também do formato. Em relação ao modo utilizado, o home office pode incentivar o uso do transporte público, já que para fazer essas outras viagens eu poderia fazer em horários que não são tão congestionados, então eu poderia estar aí utilizando outros horários e utilizando o transporte público. Obviamente, você consegue estimular isso com um transporte público que seja mais acessível e de qualidade, porque se você tem um transporte público ruim, fica difícil você ter uma adoção, uma alteração no modo utilizado, né? E aí o teletrabalhador, ao invés disso, utilizaria seu carro mesmo, apesar de que ele também pode passar a utilizar os modos ativos, caminhada, bicicleta, que são outros modos possíveis também de serem realizados. E os telecentros, eles podem induzir tanto o uso do transporte público como particular, em face das características que o telecentro apresentar, do formato adotado, podendo favorecer o uso dos modos não motorizados devido à redução da distância a ser percorrida e a depender das condições de acessibilidade ao telecentro. Sentido das viagens, né, a realização de atividades do teletrabalho em residência podem induzir ao desejo de efetuar outras atividades fora do local de residência-trabalho, repercutindo assim no sentido do deslocamento. E os telecentros podem encorajar a geração de viagens em horário de almoço para a resistência, gerando viagens adicionais também. Então, é mais perto de casa, então eu posso voltar para almoçar, que é mais perto. Então, nesse caso, você não teria uma redução do número de viagens. E em relação aos custos, você teria no home office uma redução dos custos de transporte e alimentação para o funcionário e também uma implicação nos custos sociais, com uma maior proximidade com a família. Isso ficou muito visível com a pandemia. Eu acho que a gente pôde ter um retrato um pouco de quem pôde trabalhar em casa ou ficou em casa desses aspectos, né? Maior proximidade com a família. Por outro lado, a diminuição da interação com a presença física, interpessoal, isolamento e outros aspectos. E muitos autores criticam mesmo porque eles falam que nem todos também estão aptos a adotar esse esquema, porque tem pessoas que se sentem muito, muito sozinhas mesmo, sem família, e o isolamento teria outros impactos e custos sociais. Eu mesmo acho que o modelo essencial, melhor para mim, assim, seria o híbrido, porque às vezes a gente precisa também sair um pouco de casa para poder mudar de ambiente. E o telecentro, redução dos custos com transporte. Os custos sociais descritos seriam minimizados pelo ambiente do escritório, no caso desse isolamento. Então, aí a gente foi para a aplicação da técnica qualitativa e dos questionários para a análise qualitativa desses impactos, né? A partir da sistematização, da avaliação, a partir disso tudo, da análise feitas, nós reunimos essas informações e fizemos questionários que foram aplicados para os teletrabalhadores e um diagrama matricial para os especialistas. Então, os teletrabalhadores foram 10 entrevistados, houve um equilíbrio entre o gênero masculino e feminino, todos trabalhavam em home office e eram predominantemente do estado da Bahia. Em relação à média de dias da semana trabalhada, a maior parte, 56%, trabalhava integralmente todos os dias da semana, no esquema de home office. 11%, 4 dias, 3%,
e 22% 3 dias. Então, a maioria absoluta trabalhava a maior parte das semanas no esquema home office. Então, aí foi entrevistado professores à distância, pessoas que trabalhavam em casa, tinham negócios em casa mesmo, trabalhava e ela se remetia à empresa apenas via digital. Houve também pessoas da área de justiça que trabalhavam, que o governo já permitia que trabalhasse, fornecia computador, e tinha uma política de implementar esse trabalho à distância. Então, em relação ao número de viagens, né? Então, aquelas variáveis todas que foi apresentado anteriormente, né? Mudanças no padrão de mobilidade. Então, em relação ao número de viagens, foi perguntado a eles como consequência do teletrabalho. Você considera que reduziu o número de viagens? Porque, como a gente viu, poderia ou não reduzir ou ampliar. Então, através da aplicação com teletrabalhadores e com especialistas, nós buscamos aferir, avaliar o que seria mais propício com a adoção do teletrabalho. Então, a maior parte sinalizou que reduziu o número de viagens diárias, né, e passou a adotar viagens mais racionais. E outra reduziu o número de viagens de trabalho. E nenhum sinalizou que aumentou o número de viagens por conta disso. Alteração do modo de transporte. Então, para 64% dos entrevistados, não promoveu alteração do modo de viagem. 27% incentiva o transporte não motorizado. O teletrabalho favorece o transporte não motorizado. E 9% incentiva o uso do transporte público. O menor percentual é que passou a adotar o transporte público, né? Então, isso aqui do lado, eu sinalizei para uma análise mesmo do porquê de aspectos que podem corroborar para que o transporte público tenha uma baixa adesão, né? Então, a baixa migração para o transporte público, ele pode ter a ver tanto com a cultura do automóvel, que é muito forte, com o baixo nível também de serviço do transporte público. Em relação à descentralização dos locais de residência, 60% afirmou residir em locais mais afastados que oferecessem mais vantagem. Então, mostrou-se uma medida capaz de promover, sim, essa descentralização, né? E 40% sinalizou sem alteração quanto à escolha do local de residência. Fatores que influenciam as estratégias de localização das famílias e das empresas. Tem as políticas de desregulação do espaço urbano, o automóvel, as novas tecnologias e a metropolização expandida. Então, a maior parte sinalizou que o teletrabalho afeta, sim, na escolha da localização da residência. A gente buscou também avaliar aspectos que seriam considerados como vantagens pela adoção do teletrabalho. Então, a concentração nas atividades desenvolvidas, a redução do custo com alimentação, vestuário e deslocamento, a possibilidade de melhor organização do tempo, redução de gastos com deslocamentos e congestionamento, e produção e proximidade com a família. Então, o fator que apresentou maior importância, em primeiro lugar, foi a proximidade com a família, seguido da redução do tempo gasto com deslocamento e congestionamento, depois a redução do custo com alimentação, seguido pela possibilidade de organização e de concentração nas atividades. O que foi mais relevante mesmo foi a proximidade e a redução dos custos e do tempo com deslocamento. Para todos, esses fatores foram muito importantes. Ninguém sinalizou como um aspecto pouco importante isso na sua qualidade de vida, que afeta como resultado do teletrabalho. E em relação ao diagrama matricial,
Os entrevistados, como eu já falei anteriormente, foram especialistas e profissionais com experiência nas áreas de planejamento urbano e regional, mobilidade urbana e também de teletrabalho, tendo sido 6 especialistas. Então, os itens que foram relacionados foi o teletrabalho e o padrão de mobilidade, e o teletrabalho e a descentralização urbana, onde a gente buscou analisar a correlação entre o teletrabalho e esses aspectos, buscando aferir se haveria uma forte relação, alguma relação, pouca relação, ou se eles não enxergavam nenhuma relação entre esses aspectos. Então, aqui tem a matriz que foi utilizada, né? Então, era em 2 eixos, no eixo Y, as variáveis relativas à mudança do padrão de viagem, né? Do padrão de mobilidade, que é o número de viagem, o tempo de deslocamento, distância percorrida, alteração do modo. E no eixo X, teletrabalho, domiciliar e em telecentro, esses 2 modelos. Né? Então, avaliar também na percepção dos especialistas qual dos modelos tem mais correlação com esses aspectos do padrão de mobilidade e poderia, assim, corroborar e ser adotado, incentivar como medida de gerenciamento da mobilidade. Tem relação ao modo de viagem, tem relação do teletrabalho com o home office e telecentrais, alteração em favor do uso do transporte não motorizado, de modo mais forte com o transporte público e privado. Então, para os especialistas, o home office se relaciona muito mais com a alteração em favor do uso dos não motorizados. E os telecentrais uma relação forte com os 3 modos elencados. Em relação à descentralização urbana, ainda no eixo X, entra os aspectos do teletrabalho domiciliar, o home office, o telecentro. Então, foi avaliado em relação intraurbana, metropolitana e em direção às áreas rurais, e também a eficiência do uso do solo. Então, intraurbana, mudança na escolha do local de residência, das atividades da empresa, e assim foi feito nas 3 escalas, para o residencial e para as atividades. Então, aqui tem um preenchimento da matriz com os símbolos, mas eu vou me ater mais ao que tem embaixo, que são mais as conclusões. Então, na conclusão dos especialistas, há um forte relacionamento com as variáveis do padrão de mobilidade. Então, aqui tem as áreas desses especialistas e suas respostas em relação ao número de viagem, ao tempo de deslocamento, à distância percorrida. Então, todos marcaram uma forte relação entre essas variáveis. A adoção do teletrabalho, seja ele em esquema de home office ou telecentro, apresentou um forte relacionamento, sendo que o home office apresentou uma correlação muito maior do que o telecentro, do que os telecentros. Em relação à descentralização, os telecentros apresentou um maior potencial, uma maior vinculação, força ao processo de descentralização das atividades e empresas do que o home office. O home office, maior grau de relação com a descentralização do local de residência das pessoas. Então, enquanto o home office teria um potencial para descentralizar
o local de residência das pessoas, os telecentros apresentam muito mais potencial para as empresas e atividades no espaço urbano e metropolitano. Com relação à eficiência do uso do solo, também foi avaliado. Então, a redução e especulação imobiliária em áreas centrais foi uma variável que apresentou a menor relação com o teletrabalho de toda a análise feita, né, na opinião dos especialistas. Então, esse seria um fator que teria uma fraca relação, a adoção do teletrabalho na especulação imobiliária das áreas centrais. E com relação à redução do consumo do espaço por automóveis, existe, então, um significativo relacionamento advindo da relação do teletrabalho. E o home office, com um maior grau de relacionamento do que os telecentros. Então, nas considerações finais, a gente apontou que está em curso a transformação na estrutura da sociedade, com novas espacialidades, novos problemas, possibilidades e desafios. O teletrabalho já era uma modalidade em expansão, empregado na maior parte das vezes em regime parcial, e principalmente pela iniciativa privada. O teletrabalho é uma medida que apresenta potencial para promover o reordenamento territorial e a redução de viagens. Os tipos de impactos do teletrabalho gerado, eles dependem da tipologia adotada, né? Se são telecentros, se é home office ou outros esquemas. Os potenciais efeitos do teletrabalho sobre a mobilidade do espaço urbano incidem, sobretudo, na mudança do padrão de mobilidade, nos processos de descentralização urbana, na possibilidade de melhor eficiência do uso do solo, com a redução da especulação e redução do consumo do espaço por automóveis. A partir da percepção dos especialistas e teletrabalhadores entrevistados, destaque para a redução do número de viagens, evidenciando assim o potencial desta medida para ser utilizada no gerenciamento da mobilidade. Tanto os teletrabalhadores sinalizaram que isso é um fator importante e que, na prática, reduziram, sim, o número de viagens, passaram a fazer viagens mais racionais, e elas apresentam uma forte correlação, podendo ser utilizada como estratégia de gerenciamento da mobilidade. A hipótese de ampliação do número total de viagens devido à quebra do encadeamento com as viagens de trabalho não foi confirmada. A alteração do modo de transporte dos teletrabalhadores foi pouco significativa. A simples alteração da jornada de trabalho não é suficiente para promover uma alteração significativa do modo de viagem. Precisaria, então, de outros estímulos, por conta de tudo que foi falado, da cultura do automóvel, da baixa qualidade do transporte público. Então, precisaria, ela por si só, não faria com que o trabalhador mudasse o seu modo de transporte. Precisaria, então, de outros incentivos, já que não se mostrou com tanta relação a adoção do teletrabalho com a mudança do modo. Devem ser, assim, adotadas medidas para a melhoria do transporte público e incentivo ao seu uso, assim como medidas restritivas ao uso de automóveis. A intensificação do teletrabalho pode, então, contribuir com o processo de descentralização urbana. Os especialistas apontaram a relação significativa com o processo de descentralização urbana, tanto nas escalas intra-urbana como metropolitana e áreas rurais, tanto dos locais de residências como atividades. E eu não achei no âmbito nacional, mas no Canadá, em Ottawa, na dissertação fala de uma experiência que foi utilizada com telecentros numa área metropolitana para poder, por indução do governo com política de desenvolvimento regional, estimular essa descentralização. E, na opinião dos trabalhadores, o potencial do teletrabalho para promover a alteração dos locais de residência. Há potencial. A maioria afirmou, sim, optar por lugares com amenidades que lhe favoreçam, na medida em que seu trabalho pode ser feito à distância.
A dinâmica atual aponta para o fortalecimento das regiões metropolitanas, e mais há uma limitação desse caráter descentralizador, sobretudo no que se refere às áreas rurais, por conta de tudo que foi falado das cidades como locos de bens, equipamentos e serviços, locos privilegiados. Então, a redução da especulação imobiliária em áreas centrais apresenta um menor grau de relacionamento. Foi o item que teve o menor grau de relacionamento sinalizado pelos especialistas. A redução do consumo do espaço por automóvel apresentou um significativo grau de relacionamento com o teletrabalho, principalmente se adotado o home office. Os efeitos do teletrabalho provocariam repercussões positivas, assim, para a mobilidade e para o espaço urbano. A avaliação negativa é que a questão da descentralização em direções a áreas rurais, tendo em vista que poderia provocar uma dispersão excessiva, que além da relação, foi pedido também que os especialistas sinalizassem se eles consideravam a relação é forte, é fraca, e essa relação ela é positiva ou é negativa. Então, em relação à descentralização muito dispersa para as áreas rurais, foi considerada que seria um fator negativo, porque poderia provocar uma dispersão excessiva, e aí com todos os custos que isso implicaria, com necessidade de expandir redes de transporte, e ao invés de otimizar o uso de áreas que já estão qualificadas e podem ser utilizadas, né? Então, como resultado do trabalho, apontou-se para a viabilidade do uso do teletrabalho no gerenciamento da mobilidade, confirmando sua eficiência na redução das viagens com motivo de trabalho, tornando as viagens feitas mais racionais. O teletrabalho provocaria, assim, então, alterações sobre os padrões de mobilidade do teletrabalhador. A intensidade dos seus efeitos sobre o espaço urbano depende, como foi dito, da proporção dos teletrabalhadores inseridos neste esquema, né? Então, a época que foi feita, não havia uma difusão tão grande do teletrabalhador e do teletrabalho para todos os teletrabalhadores. Então, a intensidade desses efeitos para o espaço urbano dependeria, então, da proporção dos trabalhadores. Sendo poucos, você não tem efeitos sensíveis e visíveis na mobilidade urbana. Os efeitos do teletrabalho se fazem sentir, à época, se faziam sentir muito mais significativos para os próprios teletrabalhadores do que para a mobilidade do espaço urbano, por questão mesmo, como foi falado, da intensidade do número de teletrabalhadores. A pandemia, como foi falado ao longo dessa conversa, desse bate-papo, deu uma acelerada nesse processo. Então, o trabalho apresentou contribuições para compreender os impactos dessas novas tecnologias sobre a mobilidade do espaço urbano e para a avaliação do teletrabalho como uma estratégia de gerenciamento da mobilidade, utilizada para reduzir as dia da semana, então, estratégia de gerenciamento da mobilidade. O tema ainda mostrava-se pouco explorado, exigindo assim o desenvolvimento de estudos dirigidos a aprofundar a temática, visando a compreensão e integração desses impactos no contexto da reestruturação do espaço urbano, o planejamento urbano e dos transportes. Então, tem aqui a bibliografia que foi utilizada, eu posso compartilhar com vocês a apresentação e o meu contato, caso haja interesse. Poxa, muito obrigada, Márcia. Poxa, estou, assim, cada vez mais apaixonada pela sua pesquisa, chamando aí a turma para... Vamos dar continuidade nessa metodologia, né? Fazer uma análise comparativa. Estou aprendendo aqui o que são medidas software, medidas hardware, poxa. Sim, principalmente isso, nesse pós-pandemia, né? Acho que tem Isso da viagem desencadeada, a gente também já via muito... a gente já... que continuaria, né? Mas eu, na minha percepção, acharia que diminuiria mesmo, né? Mas eu acho que, assim, só de trazer qualidade de vida para os trabalhadores,
eu acho que já é um grande ganho, né? Eu acho que o restante do que vem em consequência, eu acho que, né, pelo menos eu sou otimista. Eu acho que alguma melhoria de se tornar uma cidade mais humana é uma grande ferramenta, né? Uma grande medida de gerenciamento. E gostei muito assim das palavras que você trouxe. Eu sei que o pessoal aí aproveitou, mas eu vou abrir a palavra para eles. Mas coisas como suburbanização, metropolização expandida, né, que são os termos que realmente vão ser possível a gente ver a conformação de uma cidade, né? Os autores também, eles já estão com a sua dissertação em mãos, né? A gente já disponibilizou para eles, porque agora a gente tem o Moodle, né? Que a gente conversa muito tanto pelo WhatsApp como pelo Moodle. Mas eles estão com isso, né? E eu quero abrir aqui a palavra, Paulo, Vitor, Daniel, Tiago está entrando e saindo, porque eu achei legal que você falou isso, né? As condições de trabalho. Então, muitos têm problema de internet, né? Sim. Então, realmente, isso foi uma realidade que a gente viu a nível de Brasil, nossa cidade, mas também mostrou que não é só para esses gerentes privilegiados, porque a gente tem visto estágio à distância, né? Se a gente for ver uma classe muito assim menosprezada de professoras dos pequenininhos, né, de ensino fundamental 1, do infantil, e deram aula à distância. Né? Sim. Assim, eu acho que se quebrou muitos paradigmas, e que bom, né? Mas vou abrir a palavra aí para Daniel, Vitor e Paulo. Quem quiser pode ir falando, e quem for em seguida pode levantar a mão, que nem a gente fez na palestra da professora Marcela. Quem vai abrir aí? Eu tenho uma dúvida, que é uma curiosidade, talvez seja até uma dúvida meio boba, mas Se quiser abrir a tela, fica à vontade, viu, Vitor? eu tô com a internet oscilando um pouquinho, você tá com o Eu vi que caindo. você saiu também. Então, tudo bem. É que. Não, perdi o fio, mas é por conta. Eu tenho notado, a gente tem notado que tem surgido esses espaços de coworking, né? Como colaborativo lá de trabalho, tem startups que surgiram como isso, aqui em Salvador tem o Hub Salvador, tem um parque tecnológico. Eu me pergunto se esses coworks também poderiam ser considerados algum tipo de modalidade de teletrabalho, porque eles são, eles não são móveis especificamente, mas eles são mais descentralizados, eles têm essa proposta de ser rotativo, né? Não sei se isso acaba incluindo também. Oi, Vitor. Olha, eu conheço pouco sobre o termo em si, mas pela compreensão, outro dia eu até estava vendo em pequenas empresas, grandes negócios, a difusão desses espaços em São Paulo, tudo também. Então, acredito que sim, seriam mais aproximados com telecentros, áreas onde as pessoas podem compartilhar, ter acesso a esses equipamentos e estar ali num ambiente empresarial ao mesmo tempo, mas um ambiente que lhe ofereça as vantagens locacionais, né? Porque ninguém vai sair para um lugar que seja muito distante, que não lhe favoreça. Então, oferece vantagens locacionais, vantagens em termos de infraestrutura, de serviço, e possibilitaria que a redução mesmo desses outros aspectos do tempo de deslocamento, não necessariamente do número de viagens, mas do tempo de deslocamento e outros aspectos. Se foi isso que eu entendi do que você tinha falado. Se não foi, você pode falar. É isso mesmo. E, inclusive, é um aspecto interessante desses espaços de coworking é que, como normalmente você aluga por dia. Então, a empresa ela tem um contrato com o espaço, ela fala, olha, eu quero trabalhar aqui 2 vezes por semana. Então, naturalmente, aquele espaço ele é utilizado por mais pessoas que fazem menos viagem por semana, né? Porque ele é compartilhado, ele não tem como ele ocupar todas as pessoas que estão trabalhando, né, naquele centro de fato. Eu acho isso uma dinâmica interessante, né? E só abrindo parênteses, eu acho que a gente já entrou na curva, nessa onda do trabalho
remoto, de termos telecentros e etc. E eu acho que é inevitável, não tem mais como voltar. Eu trabalho numa empresa tradicional que está tentando enveredar por um ambiente de inovação, e quando começou, era mais tradicional, então veio a pandemia e forçou ela a ser mais moderna ainda, e hoje a gente já tem trabalho flexível. Então hoje eu trabalho de 2 a 3 vezes dentro de casa. Não preciso me deslocar, né? Eu acho fantástico. Eu também acho maravilhoso. Ainda mais nesse esquema híbrido aí que você falou, porque aí a gente tem as vantagens dos dois modelos. Só acho que é uma pena a gente ter muito pouco como estratégia pública, é mais a iniciativa das empresas privadas mesmo, do que estratégia pública. E também vai exigir uma regulamentação desse tipo de atividade também, né? Porque a empresa teria a redução de vários aspectos, como a redução de custos com luz, custos mesmo do funcionamento das atividades. Isso, administrativo. Então tem outros lugares que há o financiamento, um auxílio. Da mesma forma que a gente tem auxílio de transporte, um auxílio para que o trabalhador pague a internet, pague o equipamento, o computador, porque ele precisa ter agora uma acessibilidade, mas acessibilidade a esses meios de telecomunicação também. Então, acho que a gente poderia, na nossa realidade, infelizmente, a gente é muito focado em medidas só de provisão de infraestrutura. Não que não seja necessário, não que nós não precisemos, mas por que não implementar as duas? Por que não agregar? E eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, atualmente eu estou na parte de mobilidade também. E aí, às vezes, a gente começa a discutir outros aspectos, e aí a gente ouve, não, mas as pessoas que estão lá, algumas pessoas, gestores que estão lá, dizem, não me preocupo com desapropriação, eu quero investimento, eu quero viaduto, eu quero... Então, infelizmente, pensa-se muito tradicional, de uma forma muito tradicional. Acho que a gente poderia... E que não é tradicional nessa perspectiva, né? Porque essas medidas já são implementadas em outras realidades há muito tempo. Então, a gente poderia ter ganhos significativos se as pessoas acreditassem e investissem também nesses tipos de medidas, né? Que o setor privado impulsiona muito mais do que o público. Eu acho, a gente mesmo, professores, né, a gente tem sofrido muito em termos de manutenção de computador, por exemplo. Aí a gente vê como não se pensa nisso. O Daniel escreveu aqui, fora a redução de custos para a empresa. Eu também vou passar a palavra para ele, depois Paulo, Vitor, se quiser voltar a falar, mas mostra como a gente está sendo assim levado. Não foi nada planejado, estamos sendo levados e apagando incêndio, né? É verdade. Foram liberados alguns professores, até a cadeira, né? Porque problema de coluna, a ergometria, né? Tudo isso influencia, né? Não só a internet, a luz, que é uma conta a mais, mas isso de manutenção de computadores, realmente, a gente não falava nisso como se fosse um ad eterno, né? Mas pesa muito. Vá, Daniel, fale aí você. Não, o que o Vitor perguntou era só uma complementação mesmo. Essa redução de custo para a empresa realmente pode ser um fator Daniel, preponderante. desculpa, eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Então, meu computador está ruim mesmo. Só a respeito dessa redução de custos, porque realmente, por exemplo, nosso momento agora... Eu acho que ela vai voltar. Mas é isso mesmo, que eu estou vendo aqui, que ela deve ter saído e vai voltar. A gente foi pego de surpresa, né? Ninguém planejou isso, mas já está na hora de se planejar, né? Já está na hora, porque é material de ar-condicionado ligado, limpeza, né? E fora os outros custos que foram alavancados com a pandemia. Por exemplo, o aumento de aluguéis, por exemplo, de casas comerciais. Eu tenho um lugar lá que o pessoal está cobrando 15 mil no espaço que não vale 15 mil, sabe? E isso facilita justamente a gente dividir os custos, uma empresa dividir o custo com a outra no mesmo lugar onde ela
não precisa ficar ali todo o tempo, né? E tem uma estrutura, né? É uma estrutura já pronta. Isso é bem interessante. Agora, uma coisa que eu achei muito legal que Márcia... Pronto, voltei. Oi. Ai. Ele está falando dos custos. Estou com um áudio bom agora. Às vezes está indo e voltando. E eu também, uma coisa que saltou os olhos, que eu não esperava isso, assim, realmente é só pesquisa, né? Eu acho que quando a gente inicia, a gente não tem dimensão da abrangência, né, da amplidão, quanto à especulação imobiliária, que realmente às vezes tem um efeito contrário, né? Eu acho que aqueles que se sentem à vontade, acabam tendo mais de um imóvel, né? Acabam tendo 2 imóveis num local suburbanizado e no local central, né? Então, como sempre, a especulação imobiliária vai sair ganhando, né? Aí eu queria saber um pouquinho de você sobre isso. Depois você fala, Paulo, viu? É para eu falar ou os meninos vão falar? Não, pode falar, Márcia. Depois eu leio aqui o de Paulo, acho que ele está sem o áudio. É um aspecto assim, que eles colocavam como possibilidade, né, de reduzir essa especulação. Mas eu acho que favorece muito mais a possibilidade de uma forma indireta, né? Seria uma redução da especulação porque as pessoas estão agora procurando outras áreas que lhes sejam mais acessíveis, lhe tenham outras características de uma casa maior, mais afastada, que não tem aquele custo da área central toda, mas lhe proporcionam outros benefícios. Eu acho que seria muito mais de uma forma indireta do que de uma forma direta, porque as áreas centrais, por conta de tudo que a gente sabe, já foi falado extensamente, elas têm um preço elevadíssimo e ainda tem a especulação dos grupos, né? Das pessoas e das empresas, do capital financeiro. Então, eles não deixam, como os autores ressaltam, não deixam de ter seu valor. Na verdade, eles falam que um reforça o outro, né? A internet reforça a centralidade, tudo se reforça. Como tinha pensado que seria o efeito contrário, o fim das cidades, isso não aconteceu, porque o capital financeiro, o capital imobiliário, tudo está nessas áreas centrais, e isso continua apresentando vantagens locacionais muito importantes, muito significativas. Então, só se fosse de uma forma indireta, mas o valor, a especulação, ela continua pungente nessas áreas centrais. Isso. O Paulo, ele escreveu aqui que, para ele, a melhor vantagem do teletrabalho é a redução dos custos com tarifas de transporte, né, além de questões pertinentes com segurança e saúde. Com certeza, Paulo. Essa coisa da qualidade de vida, né? Não sei qualidade de vida. Que retorno você teve sobre isso? E ainda mais com a inflação tão grande, com o custo do transporte tão grande, e hoje em dia na área de transporte um tema que tem sido muito debatido é a crise do sistema de transporte, né? Então, um sistema de transporte ineficiente, com custo caro e elevado, e acho que algumas semanas atrás eu participei como ouvinte de um webinário que discutia justamente sobre a mudança dos marcos regulatórios para discutir como superar essa crise do sistema de transporte baseado no financiamento pelo passageiro, né, que está se tornando cada vez mais insustentável. Então, só quem é cativo desse sistema é que fica, porque com baixa qualidade, o custo é elevado. Né? Então, e é uma crise dominó aí, né? Um vai arrastar o outro aí, né? Isso. E aí, eles discutindo muito em direção, pelo pouco que eu vi, muito em direção ao subsídio mesmo da tarifa, de ter ou fontes de financiamento de fundos que pudessem ser constituídos pelos municípios, ou mesmo de subsídios federais e dos outros entes federados,
para poder entrar e minimizar a tarifa, porque a tarifa está muito cara, né? Não está se sustentando. E ainda mais numa realidade onde a gente tem outros aspectos que não foram pensados, que se sobrepõem, como o transporte por aplicativo, que apresenta uma qualidade maior, né? Para o usuário em si, é perfeito. Então, se for comparar tudo o tempo com a crise do sistema de transporte. Tempo de viagem, você espera 1 minuto, o carro está ali para te levar, e o custo realmente muito mais em conta, né? Se você viajar com 3 pessoas, você não vai nem pensar na escolha, né? Pagar R$12 no ônibus, ida e volta R$24, e às vezes com Uber você vai gastar... E melhorar essa confiabilidade do sistema de transporte mesmo, que é muito ruim. Eu ando de transporte público. E o metrô é outra realidade, eu adoro. Isso, não tem o indicador não tem nem indicador de qualidade mas de comparativo. Isso, a integração é muito ruim. Então, eu saio um dia e o rapaz diz, não, passa 8h10, aí você sai 8h10, no outro dia passa 8h15, você pergunta qual é o horário, no outro dia passa 8h20, no outro dia nem passa. Então, você fica... É melhor eu andar do que pegar, porque eu nunca consigo me programar. Então, eu prefiro muitas vezes ir andando. Então, o sistema precisa melhorar muito para poder ser mais atrativo. Com certeza. Não só para os cativos, que não têm chances de migrar de modos, mas também para todos os cidadãos, né? Porque fora do país existem medidas de incentivo ao uso do transporte coletivo também. Aqui parece até que parece que aqui está se falando algo de outro mundo, né? Incentivo. De outro mundo. Então, esse incentivo, essa palavrinha aí, incentivo, nossa. A classe média daqui viaja para a Europa para poder andar de transporte público lá, mas não quer andar de transporte público aqui. Então, a gente realmente precisa investir na qualidade desse transporte para que ele seja realmente um meio de deslocamento para todos, né? A gente conversava lá. Eu estou falando do professor Lázaro porque ele é o marido de Márcia, viu, gente? Vocês não sabem. Mas, assim, a gente trabalhou muito exaustivamente com Lázaro na pesquisa do estacionamento lá da Politécnica. E quando a gente se estendeu para toda a UFBA, a gente saiu, aí Lázaro saiu para o doutorado, né? Mas, assim, a gente falava isso em relação ao professor universitário, porque quando ele vai para fora fazer um pós-doutorado, alguma coisa, ele quer andar de bicicleta, quer andar de transporte público, e aqui quer exigir a sua vaga lá no estacionamento. Se não tiver, ele volta para casa e não dá aula. Então, é muito diferente mesmo. É verdade. Eu acho que pela cultura. Um amadurecimento que a gente vê uma distância, uma lacuna enorme, enorme. E outra coisa, quando o reitor pediu para a gente fazer a pesquisa estendendo para toda a UFBA, ele, o pró-reitor com quem a gente tratava mais, mesmo sendo pessoas muito esclarecidas e de inclusão social, não tenho o que criticar quanto a isso, mas a visão, né, que acho que só da gente mesmo que é especialista, é pesquisador na área, não tem a visão de que a vaga no estacionamento interfere no BusUFBA, interfere no metrô, interfere na bicicleta compartilhada, está tudo interligado. Essa visão não se tem. Não é uma visão sistêmica, né? Eles não têm essa visão. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente vai pesquisar o indicador de qualidade do BusUFBA, vai interferir no estacionamento. A gente tem que vir com todo o contexto, com toda a explicação para conseguir ver esse sistema rodando, né? Bom, sim, é uma abordagem sistêmica.